Então, mais vivências de tantos dias juntos, todos nós, nesse fim de ano, encerrando aí 2025. Obrigado por estarem aqui conosco. Obrigado por trazerem a sua força, a sua energia, a sua luz em todo esse tempo que nós estivemos juntos aqui. Esse ano, no outro ano, acho que já faz mais de 2 anos que a gente tem esses encontros, né? E que a gente divide, compartilha, aprende, caminha juntos, de mãos dadas. Ouve, leva uns puxão de orelha, leva um carinho das consciências, né, que formam nossa egrégora, que estão sempre conosco. Então, a gente sentiu hoje de trazer os nossos sentires, né, desse ano que se encerra. Gostaria de ouvir vocês, o que foi para vocês esse 2025, qual é a emoção, qual é o aprendizado, a consciência com que terminam esse ano, né? Vamos compartilhar, né? Todo mundo aqui que quiser abrir o microfone e a gente trocar, né? Como foi nosso ano, agradecer, fazer uma revisão, né? A gente tem tanto para agradecer, tanto para compartilhar, né? Essa caminhada juntos. Então, quem se sentir à vontade, vamos trocar. Posso começar por Bom. mim. Eu só tenho a agradecer a esse ano. Foi um ano para mim muito forte em todos os sentidos, um ano de muita superação, um ano de muita um aprendizado no sentido de ver além, né? Além das aparências, né? Olhar o que está além daquilo, né? Que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar. Essa visão que Cristo nos convida a ter, né? De olhar além. E então, para mim, foi um ano maravilhoso, né? Tive vários desafios, sim, mas só tenho a agradecer a cada um deles, porque estou aqui hoje muito bem, com a paz no meu coração e com muita gratidão. Então, para mim foi um ano muito, muito maravilhoso. Eu só tenho a agradecer. E agradecer a cada um de vocês que caminhou do meu lado, né? A gente se permitindo ver a vida de uma forma bela. Então, muito obrigada. Então vamos lá, né? Parece que vai ficar um pouco redundante, mas eu também não tem como chegar aqui e não agradecer por tudo. Um ano de muitos desafios, muita superação, acho que de muita desconstrução. E quando a gente desconstrói, eu acho que é aí que a gente amplia, né, nossa visão. Então, só que a desconstrução não é nada fácil. A desconstrução, ela não é uma parte romântica, ela não é uma parte onde a gente está sempre sorridente, mas é uma parte desnecessária. E esse ano, para mim, acho que foi basicamente isso. Foi uma parte necessária, fundamental, um ano de encerramento de ciclos para começo de novos ciclos, né? De entendimento realmente de que a vida é uma espiral ascendente, onde a gente vai aprendendo, onde a gente vai caminhando juntos, onde a gente vai se entregando, a gente se permite ser mais vulnerável, a gente se permite aprender, onde a gente, pelo menos eu me abri muito esse ano, né, para novas visões,
E eu aprendi muito em saber olhar e saber quem eu sou. Eu acho que a gratidão vem a partir daí. Foi a partir das desconstruções que eu pude entender realmente quem eu sou, né? E chegar esse ano, esse final de ano, com essa paz, com esse amor, com essa gratidão imensa, para começar tudo de novo, numa nova fase desse espiral, dessa nossa jornada aqui como humanos, sem negar nada, sem negar minha sombra, sem negar minha luz, olhando para todas as partes, com muito acolhimento, né? Em alguns momentos com muito choro, mas em muitos também com muito risos. Então, eu só tenho que agradecer, agradecer pela abertura, agradecer a todo o grupo que caminha junto, né, aqui com a gente, que acredita, né, nessa posição, vamos colocar assim, do amor, que acredita que todo esforço é válido para que a gente consiga se entender cada vez mais nesse mundo, que a gente consiga entrar numa coerência energética do ano, nosso amor, a nossa verdade, a nossa pureza, para quem estiver junto, ao nosso redor. Tá? Gratidão. Arro. Então vou pegar aqui também nesta parte da cá e vou também agradecer a todos que sempre estiveram presentes, a todos que sempre nos encontramos, sempre nos amparamos, sempre trocamos, sempre partilhamos, sempre trouxemos a abertura para que qualquer um de nós pudesse descobrir-se cada vez mais, querer ser aquilo que na verdade somos, e pegando também na parte que a cá disse dos desafios, eu não podia deixar de dizer que este ano, para mim também, foi um ano em que eu tive muitos desafios muito grandes, desafios que me trouxeram em alguns momentos muitas dores, muitas lágrimas também, mas foram esses mesmos desafios que me fizeram ver mais além, que me fizeram e que me permitiram ter um novo olhar, ter um olhar que me permite ver de uma forma que antes a minha mente não me permitia ver. E sobre isso eu gostava de partilhar sobre assim uma deixa convosco, que é quando estes desafios maiores surgem para cada um de nós, eles surgem sempre com um propósito de que nós possamos abrir portas à nossa frente para podermos caminhar, para podermos ir naquele novo caminho que se abre perante aquele desafio. Mas muitas das vezes nós criamos resistências a esses momentos. E quando criamos resistências, não abrimos a porta da possibilidade de um novo olhar. E então nós precisamos de viver aquele momento, precisamos de o aceitar, precisamos de saber que naquele preciso momento em que ele surge, nos causa dor, nos traz lágrimas, nos traz medos, muitas vezes, nos traz inseguranças, nos traz vontade de ter colo, nos traz vontade de ter um abraço. Mas depois de todo esse processo, tal como se diz na psicologia, onde temos que passar por todas as fases, depois de todo esse processo, nós precisamos de nos abrir a olhar para tudo aquilo que aquele desafio nos trouxe. Nós precisamos de aceitar
que Ele nos trouxe novas possibilidades, que Ele nos quis ajudar, mesmo que parecesse que estava a fazer precisamente o contrário. É que são nesses momentos, é precisamente com esses desafios que nós temos a possibilidade de ver tudo aquilo que nós não tínhamos visto antes na nossa vida, seja em que área for. Eu partilho convosco que os meus desafios este ano, na maioria, foram na área do trabalho. Foram desafios muito grandes. E, na verdade, porque há muito tempo que eles vêm a acontecer para mim. Mas eu tive sempre alguma relutância em olhar para eles dessa forma. E cada vez que fazia isso, eles tornavam-se maiores. Porque eles precisavam de mostrar aquilo que eu ainda não tinha visto. Quando eu já estava numa fase em que precisei de entregar todas as minhas armas, em que deixei de resistir, então eu tive acesso a esse olhar. Eu permiti-me a mim mesma poder olhar para tudo isso de uma forma diferente. E o que aconteceu foi que eu pude também me ver a mim mesma dentro de mim. E por isso eu peço a todos que estão aqui hoje que olhem para todos os desafios, quer sejam eles em que área for da vossa vida, com todas as fases que eles têm que ter. Permitam-se a passar por todos os momentos. Não queiram ser fortes que não tenham o tempo de os poder sentir. Não queiram ser alguém que não precisa de um apoio, que não precisa de um abraço. Não queiram ser alguém que acha que tem que passar por tudo aquilo, todos os momentos da vida, e que não pode olhar para aquilo de forma diferente. Por isso, façam por passar por todas as fases, mas escolham olhar para tudo aquilo como se estivessem a olhar para trás e vissem o que tudo aquilo vos quer mostrar. Porque quando fizerem isso, eu digo-vos que aquilo que vocês vão ver é algo que vos vai trazer leveza, que vos vai trazer uma confiança, uma fé dentro de vós, que vos vai trazer, tal como a Aninha disse há pouco, um olhar crístico, um olhar completamente diferente perante todo o panorama que está à vossa volta, que está à nossa volta. Então, era isso que eu queria partilhar convosco. Queria partilhar convosco que, apesar de todas as dificuldades, de todos os desafios que enfrentei e que continuo a enfrentar, eu escolho ver que todos eles me estão a trazer a possibilidade de eu poder escolher. E por isso eu agradeço a tudo aquilo que foi o ano de 2025. Eu agradeço a todas as pessoas que fizeram parte deste meu ano, a todas as pessoas que fazem parte de todos os meus dias. Eu agradeço a vocês porque foram um porto seguro, porque foram um espaço onde nós podemos ser nós mesmos, onde nós podemos trazer tudo aquilo que somos e sentimos, e por isso eu agradeço-vos muito, muito, muito. Agradeço às minhas 3 irmãs que me acompanham todos os dias, em todos os momentos, quer sejam eles bons, quer sejam eles difíceis, e desejo-vos que possam também poder fazer essa escolha de ver que a vossa vida vos traz tudo, até vós, aquilo que vocês mais precisam de ver. Gratidão a todos por esta presença e por este caminho em conjunto. Para Uhum. mim, 2025 foi um ano
como os outros todos, transformador, mas com muito mais consciência do que talvez tenha sido os anteriores. É, é como a gente falava antes, né? A gente esteve antes no projeto Sananda e justamente falávamos sobre encerrar ciclos. E a gente tem a consciência, né, daquilo que a própria numerologia nos traz, né, de ser um ano 9, de ele encerrar ciclos. Eu não sei o quanto isso é real e palpável, o quanto a gente bebe desta energia para tornar real nas nossas próprias vidas. Mas com certeza foi um ano em que ele nos ensinou a deixar para trás muita coisa, como a própria Rosinha falou. Muita coisa que a gente sustentava por muito tempo, que tinha por definição daquilo que somos, daquilo que acreditávamos, daquilo que nos fazia andar, e até daquilo que não nos fazia andar, daquilo que nos atrapalhava o caminho, e a gente sustentava, e a gente mantinha contando para nós mesmos a velha história de que precisava, de que era necessário, de que tinha que ser daquele jeito. E de repente, porque a gente se trabalhou, e com certeza vocês nunca me ouviram dizer que a gente ganhou nada de graça, que a gente foi, que a Terra salta e com ela a humanidade como num passe de mágica. Se a gente saltou de consciência foi porque nós fizemos a lição de casa, porque nós fizemos o nosso dever. A luz chega com certeza, mas ela só penetra naqueles que se abrem para ela, que se permitem. E talvez, agora pensando bem, talvez a grande questão desse ano foi aprender a se permitir, que era uma coisa que a gente não sabia, a gente buscava, a gente ansiava, a gente queria, mas a gente não se dava permissão para ser. A gente ficava constantemente se contando uma mesma história de que tinha mais, que tinha que olhar, que tinha que isso, que não era possível, que era para uns que eu ainda tenho isso, e a gente se permitiu de repente ser. Numa das últimas participações minha em num ritual, né? Por assim dizer, nesse ano, agora em dezembro, me foi dito, a gente estava diante de uma fogueira e me foi dito para colocar naquele fogo o que que eu gostaria de queimar ali, né? Como realmente no encerramento de ciclo. E que é inclusive um convite que eu faço a vocês quando sentirem qualquer que seja a chama, nem que seja do fósforo, e se sentirem que ainda precisa ir, entreguem para essa chama. Só que eu me coloquei a pensar naquele momento, mas o que eu ainda tenho para queimar? O que eu ainda tenho para queimar? E me veio a muita consciência de que eu não tinha nada. E ao mesmo tempo me veio a velha mente contando uma historinha de como que você não tem nada, você se acha perfeita, mas como assim? Você então se acha. E daí, na mesma hora, a consciência de coloque no papel que você não vai mais se contar essas historinhas, que você não vai mais mentir para si mesma que você não é, que você vai admitir que é, que você não vai mais compreender, a entender como arrogância o ser, mas que você vai entender como parte daquilo que você é, da memória que você resgatou em você mesma. E isso não torna ninguém menor.
mas torna muito pelo contrário possível a todos, porque se eu pude, todos podem. Se eu conseguir ver a luz em mim antes de ver qualquer outra coisa, se eu conseguir deixar para trás tudo aquilo que eu me agarrava desesperadamente, todo mundo pode. Todo mundo pode. E se a luz está em mim, é porque ela está em todos nós, porque eu só sou uma parte de vocês. Eu só sou uma parte desse todo. Então, 2025 encerra assim, determinada, consciente de não se contar mais mentirinhas e aceitar de que somos essa imensidão de Deus se experienciando. E se eu posso ainda pedir uma coisa para vocês, é que também não se contem mais as mentirinhas, que se aceitem inteiros, que não tenham, não tentem se esforçar para esconder o próprio brilho, com medo de brilhar mais que os outros, mas se permitam brilhar, porque às vezes é a luz que está faltando onde vocês estão para os outros também se permitirem. E é isso. E gratidão, porque se eu caminhei e eu cheguei nesse lugar, como eu devo a vocês, a todos nós que caminhamos juntos, as minhas, todos vocês, meus irmãos amados, as minhas irmãs aqui que, como a Rosinha disse, estão para as horas ruins, só elas sabem, e para as horas boas, e a gente vai escolhendo só ter horas boas para dividir. Que lindo isso que tu trouxe, Elis, de a gente parar de ter vergonha de olhar para a própria luz, né? Porque Cristo, ele nos mostra, ele nos diz que a verdadeira humildade é a gente reconhecer quem a gente é. A gente reconhecer que a gente é divino, sim, perfeito em origem, sim, gigante, sim, porque a nossa fonte é infinita, é tudo isso, é o amor. E por quanto tempo a gente teve vergonha de olhar para a gente dessa forma, como se fosse arrogância, mas não, olhar para a nossa essência, que é tão linda, tão pura, tão luminosa, é também reconhecer no outro que ele é tudo isso também. E isso é irradiar amor, né? É transbordar coragem de se assumir quem é. Isso não quer dizer que tu vai vestir uma roupa de santo e não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, é tu ser autêntico, é tu assumir o que tu sente, né? Então, obrigada por trazer essa palavra, que, que é um momento fundamental de a gente realmente assumir essa nossa, essa nossa potência, essa, esse poder infinito que a gente tem dentro da gente, de manifestar o que a gente quer, de mudar o olhar o tempo inteiro, né? Ampliar esse olhar para tudo e olhar para o outro assim também, né? Além do personagem que ele está ali, que ele está representando, que ele está vivendo, às vezes esquecido de si mesmo, mas a gente
olha e vê além, né? E, e eu 2026 para mim é essa percepção, sabe? É cada vez mais a gente ter essa percepção, esse olhar e viver dessa forma, né? Eu acho que 2026 fica o convite para a gente realmente viver, né? Não mais buscar, mas sentir, viver Isso, tudo que a gente buscou durante todos esses anos, que a gente não está falando só praticar, de né? 2025, 25 é só um acúmulo de muitos anos já que a gente está nessa É, jornada, eu tenho certeza que todos aqui, quando a gente fala de autoconhecimento, eu não gosto nem de falar da palavra espiritualidade, mas vamos dizer aí de autoconhecimento, há muitos anos a gente está nessa jornada. E que seja, né, um ano 9 de encerramento, se for teoria ou não, mas que a gente possa tomar isso como encerramento da busca, como um novo ciclo onde a gente realmente pode se permitir ser. Só isso, só se permitir ser em todas as esferas, né? Sem mais contar as historinhas que nem eles falou, porque a nossa psique, a nossa mente, ela vai estar o tempo todo, né? A gente se programa, a gente passa a entender como ela funciona, né? E a gente joga a luz ali para que a gente fique atento e não caia, né? Nesse golpe da mente. E que a gente consiga ser cada vez mais livre desses aprisionamentos, mais livres dessas histórias de falta, de escassez, e que a gente consiga transmitir a abundância que já existe dentro de nós, né? é o Toda, que toda somos, né? abundância e prosperidade que nós somos. Alguém gostaria de trazer também o que está sentindo? Fiquem bem à vontade. Flavinha, Adriano, Ana, mãe, Larissa, Esse Elisa. ano, vocês escutam? Tá baixinho, Flavinha. Vocês escutam? Fica melhor assim? Ah, bem melhor. Tirei esse fone, eu falo, falo e as pessoas não me escutam. Agora É, tá Esse bom. ano, esse ano foi um ano de muitas descobertas para mim, assim, é um ano que eu olhei com verdade para mim, para as pessoas. Na busca pelo autoconhecimento, a gente fica com muitas crenças mesmo de que tem que ser assim, que tem que ser assado, e na verdade não tem que, né? A gente tem que, eu aprendi a me olhar com verdade, me acolher, né? Nem sempre a gente está bem, e quando está bem, está tudo bem, quando não está também está tudo bem, né? Eu tô aprendendo a ter mais presença, a olhar para cada situação com tentando olhar, né, como Cristo olha, escutar como Cristo escutaria, trazer a consciência crística mesmo para o meu dia a dia, assim, e eu aprendi muito com todas vocês, assim, com todos vocês, né, de se olhar com verdade mesmo, assim, ó, esse ano para mim foi um ano que eu me acolhi mais, eu me chicoteava muito, e, e eu aprendi que eu sou filha do Criador, e que todos são, né? E que se eu sou uma parte, eu sou uma gota, né, no oceano, como a gente fala no estudo do livro Um Curso em Milagres, a gente é uma gota, a gota da fonte, né? A gente é um pedacinho da fonte.
E a gente é luz, a gente pode espalhar luz por onde a gente vai, assim. Então, você acreditar, confiar na luz que você é muito grandioso, né? E como a Elis falou, assim, a gente acreditar que a gente, no ser que a gente é, né? Então, foi muito lindo, assim, tem bastante caminho ainda, né? Como a Ká falou, assim, é de experimentar, de vivenciar tudo que se aprendeu, que se leu, que se viu, né? E na prática, como é que vai ser? Né? Então, é colocar em prática com leveza, sem peso, né? Porque. E se tá pesado, também tá tudo bem, né? Porque é a coisa, né, das polaridades que a gente tem que aprender também a deixar neutro. Né? A gente está. Eu tô aprendendo ainda, assim, a tentar estar na neutralidade, assim, quando está muito lá, traz para o meio, quando está muito, né, para um outro lado, puxa para o meio, né, para tentar o equilíbrio, né, mas é isso, assim, tentar viver de forma mais leve, brincando, aceitando as coisas que surgem, né, os desafios, né, todos passam por muitos desafios, né, e a gente aprender a olhar com com mais amor mesmo, né, para tudo que nos acontece. E é isso, meninas. Foi lindo a presença de todos esse ano, a fala de todos. Sempre parecia que era para gente que estava se falando, né? É incrível isso, assim, que às vezes você estava lá quietinha e tudo era para você. Tudo que se falava era para você. Então, é muito mágico isso também, né? A gente sentia a espiritualidade, a gente sentia aquela energia gostosa, assim, é muito lindo. Obrigada, meninas, obrigada por tudo. Ai, obrigada, Flavinha. Que lindo, lindo, lindo te ouvir, né? Não só te ouvir, mas sentir todos, né? Eu tenho certeza que a gratidão, né, a gente não precisa falar, né? As palavras não explicam, a gente sente ela no campo. E é engraçado que você falou agora no pesar e me veio muito, assim, um aprendizado que eu tive esse ano. Eu acho que desde o ano passado até esse ano, para eu desconstruir esse pesar dentro de mim. E aí eu percebi que o pesar é quando o meu ego está tentando provar algo ainda para alguém, né? Quando a gente faz, quando a gente tenta mostrar, ou às vezes mostrar que a gente é espiritualizado, mostrar isso, mostrar que aquilo, olha o nível, olha aquilo, olha não sei o quê. Eu percebi que isso era o que me dava o pesar, né? E aí, quando a gente apenas sente, quando a gente realmente vive e entende que a gente não precisa falar nada, a gente só precisa viver mesmo. E aí a gente começa a perceber a luz entrando, né, dentro da gente, né? Iluminando essa parte nossa, tudo fica mais leve, né? Pelo menos foi esse meu grande aprendizado esse ano, sabe? Receber isso com muita leveza. E a partir do momento que eu vi que era leve, não há mais esforço, né? Porque se torna natural na presença. A gente apenas é, a gente apenas vive, sem mais querer olhar, sem mais querer provar, sem mais querer nada. Eu apenas sou, eu apenas existo, existo com tudo que eu sou. E não é um ato, né, egoísta, como muito tempo eu julguei assim, sendo dessa forma. Olhar para mim primeiro, antes de qualquer coisa, mas acho que é um ato de amor próprio também, né? A gente saber olhar também e entender também que muita carga, muito peso a gente também não precisa mais carregar, né? Acho que foi a parte mais bonita de 2025 para mim,
saber que muita coisa que carregava não era necessário, definitivamente. Foi de grande utilidade, porque nada é jogado fora, tudo é aprendizado, né? Mas foi um aprendizado absorvido, foi um aprendizado entendido, e eu acho que é o melhor que eu carrego comigo hoje, é saber que pode ser leve, pode ser bem mais leve. E isso não exclui o fato de que haverão os meus dias tristes, que haverão os meus dias em que eu estarei mais encolhidinha, mas a forma, ainda assim, com que eu atravesso isso é diferente. É totalmente diferente, né? Mesmo ali na sombra, eu sei que eu vou atravessar. Eu sei que eu vou sair daquela fase e tá tudo bem, né? A angústia maior, ela vem quando a gente entende que a gente está na escuridão e não sabe quando vai sair, não sabe se vai sair, e aí a gente vai se afundando e vai ficando preso dentro daquilo. E a partir de um momento em que você sabe quem é você de fato, você vive essa escuridão, né? A gente não exclui ela, mas a gente vive sabendo que vai passar. Com toda certeza vai passar. É muito bom isso. Você tá na sua escuridão, você tá no peso sem peso, como a Flavinha falou, porque você já não dá uma dimensão gigante daquilo, você só vive aquele momento que se apresentou ali. Isso é muito libertador, porque você não luta com aquilo, você não se sente mal por aquilo, você ai, não volta, ai, eu não podia, ai, mas isso está errado. Não, só tô aqui agora. E escolho voltar daqui a pouco e tá tudo certo. E se durar 2 dias, tá bom, tá tudo certo. Mas é muito o que eu sinto, né? Que total, como a Ká disse, que é muito a mudança de lugar do ego, né? Quando ele possa ser só uma ferramenta necessária para a gente, não o dominador das nossas ações, de tudo que nós somos. E é justamente isso, porque daí a gente para de lutar. A gente só aceita e acolhe tudo aquilo que vem e reforça dentro de nós, em consciência, a nossa escolha, né, desse novo eu. Isso é também uma das coisas que veio muito forte e que talvez seja muito transformador, assim, do meu ponto de vista, né, da minha experiência pessoal, que é essa aceitar, acolher. É que a gente sabe que vai passar, né? É, A gente sabe que vai passar, que às vezes aquela onda que vem de tristeza e tal não define quem a gente é. A gente está sentindo aquilo tudo, mas eu sei que eu não sou aquilo. Vai passar. Então a gente aceita que vai passar, fica ali quietinho e dali a pouco passa, né? Porque se tu fica agarrado naquilo ali, aquilo fica tu dá força, né? Que é uma energia, tu bota foco, ela aumenta. Mas se tu sabe que vai passar, tudo bem, pronto. Não alimenta aquilo e aquilo vai. É uma maneira diferente de lidar, né? é É, isso. o que eu sinto assim é que é como se abrisse um espaço, como se Hum. houvesse um espaço aberto dentro de mim, onde eu posso me conectar com o meu ser, e ele tem horas que está na luz e tem horas que está na sombra, e ok, é isso, né? Então, assim, é essa abertura desse espaço, assim, de permissão, né? De permitir ser luz, ser sombra, tá no meio termo ali, e tá tudo certo. Eu acho que essa permissão, assim, esse espaço de permissão, de se sentir e de se acolher e tá tudo certo. E da É, presença, né? A presença, ela auxilia muito, né? Nesse olhar, porque Uhum. quando a gente está disperso, né? Quando a gente deixa as historinhas da mente tomarem conta, a presença, ela some, né? Quando a gente permite que a mente
conte um monte de historinhas, assim. Então, e quando a gente está um pouco mais consciente, a gente observa, a gente vira o observador do que está acontecendo, né? E isso permite com que a gente acesse melhor o nosso ser, assim, quem realmente a gente é, né? Então, muita gratidão, assim, por... E é onde abre o espaço que tu falasse, né, Flavinha, para essas energias se movimentarem. Elas só se movimentam, tá ali, né? Sim, E dali a pouco elas vão, como vieram, vão, né? sim, bem isso. E outra coisa que me veio agora, muito interessante, né? É lembrar também que foi um ano onde finalmente entendi que Salvador não é externo, né? Não existe a salvação do lado de fora. A salvação é aqui, dentro da mente, dentro do nosso coração, é a gente quebrando esses paradigmas, é a gente quebrando essas crenças, né? Tirando os nossos apegos, né? Me veio muito forte de que, né, a gente fala da sombra passageira, mas a gente tem que lembrar que a luz também é, né? Então, a gente só se apega nesse conflito com a sombra porque a gente acha que a luz é a única certa ali, né? Mas não é, eu acho que o certo é a gente saber transitar, né, entre caminhos, entre esses mundos, sabendo quem nós somos. Então, para mim, foi mais um aí que vai entrar na minha listinha de gratidão. A salvação está em mim e eu transito entre todas as partes, sem esquecer de quem eu sou. É para mim, Oh, que lindo. Perfeito. para mim também esse ano eu acho que, que foi muito forte essa questão da paz, que a paz está em mim, independente do que esteja acontecendo fora, a paz é sempre em mim, sempre. Eu acho que esse ano foi o ano para mim também que ficou isso mais ancorado em mim, sabe? E É isso a questão do ver além, né, Aninha? O turbilhão tá lá, mas você tá em paz, você tá vendo além do que está acontecendo, não é? Estar presente, como tu disseste, é Flavinha. E e estar manter presente. e manter a gente tá nesse centro, né? Porque esse centro ele traz uma âncora, uma força que pode estar um vendaval lá fora passando o caos que for, ele tá passando, tu tá vendo, tu não tá fingindo que não tá, mas tem uma âncora, uma força dentro de ti, sabe? Que faz tu ficar firme ali até o vendaval passar. E eu vivi essas coisas esse ano. E eu acho que foi onde eu descobri, assim, com toda certeza dentro de mim, que essa âncora, né? Daí é o que a Cá também fala, que o Salvador é interno, não é externo. São tudo a mesma coisa em linguagens diferentes, né? Tem várias formas de Sim. falar, né? E isso é experiência mesmo, né? Não, não é uma questão de tu ler, de tu aprender, mas tu é experienciado. Tu tem que experienciar, né? Essa força que está em ti, o nosso centro. Então, Vivências entre o Experimentarmos, céu e a terra. É. esse ano experimentarmos, foi de experienciação mesmo, de botar em prática o negócio. Que bom. experimentarmos em todas as coisas, mesmo naquelas que achamos que não nos trazem essa presença, porque quanto mais nós fizermos por estar presentes, quanto mais nós fizermos por escolher olhar dessa forma, mais nós nos vamos encantar, muitas das vezes. Estes dias, um destes dias, eu saí para comprar um livro para oferecer a uma amiga. E quando eu estava a fazer a compra, a senhora que estava lá na livraria perguntou-me se eu queria escolher um saco, porque naquele dia eles estavam a oferecer um saco, e então eu podia escolher dentro de 3 um saco para colocar o livro. E eu fiquei parada e fiquei ali durante um tempo, e depois é que eu me apercebi que estava a sorrir e estava com os olhos fechados, porque eu li uma frase de Fernando Pessoa que estava num dos sacos, que dizia assim: às vezes ouço passar o vento e só de ouvir
o vento passar, vale a pena ter nascido. Só que eu não estava só a ler. Eu estava a ler e estava a viver. E estava a sentir. E a menina que estava do outro lado, à frente de mim, no balcão, ela olhou para mim, ficou à espera que eu tivesse aquele momento e de seguida sorriu e disse assim: já sei qual é o saco que vais escolher, porque era precisamente o mesmo que eu escolhia, porque eu tenho a certeza que quando olhou para a frase, viveu o mesmo momento que eu. Sorrimos uma para a outra e aquele momento ali escolhido por ambas tornou-se num momento maravilhoso, que teve uma amplitude completamente diferente. E enquanto nós estávamos aqui a falar, ultimamente eu tenho estado aqui apaixonada por um oráculo que aqui a Elisa sabe que nós tivemos num encontro que fizemos há pouco tempo, juntas, onde ela esteve também comigo, e eu estava aqui, enquanto todos conversavam, enquanto a Flávia conversava, a Aninha, a Elisa cá, e eu tirei aqui, baralhei o oráculo várias vezes e tirei uma carta para nós. E qual foi a carta que saiu? Diz assim: alegria. Encontrarás os momentos mais belos e felizes da vida através da intensidade, do amor que colocares em cada um, dos gestos, das palavras, das ações e a decisão do teu dia a dia. Somente tudo aquilo que nós estivemos a falar. A presença, a escolha, o olhar, a decisão que tomamos, a forma como decidimos viver todos os momentos, quer os que são bons, quer os que não são tão bons, quer quando estamos, como a Flávia disse, quando estamos a sentir que estamos na luz, quando estamos a sentir que estamos na sombra, quando estamos mais resguardados, quando estamos mais iluminados, seja de que forma for, porque todos os momentos fazem parte. Então, nós podemos sempre escolher como é que queremos olhar para cada um deles. E por isso nos saiu para nos recordar a alegria, que eu depois já coloco aqui no grupo, para nós nos lembrarmos todos os dias de que nós podemos escolher ver em cada momento, em cada ação, em cada gesto, sempre, sempre a alegria e o amor. Foi, foi mesmo muito maravilhoso ter-nos saído aqui a alegria para nós. Perfeito, perfeito. Essa carta para encerrar essa mensagem linda. Alguém mais quer compartilhar? A gente fala, 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 para todo mundo falar, mas só nós falamos. Quem quiser trazer ainda, pode trazer o seu sentir. O pessoal tá tímido, guardando, né? A Eu vou falar gratidão. um pouco. Fala, Lari. É, às vezes a gente passa, né? Às vezes as emoções, elas surgem assim. E, e eu sou uma pessoa que tenho muito amor pela minha família, principalmente pela minha mãe. E por tudo que eu tô aprendendo, é, esses últimos dias surgiu um amor tão grande, tão infinito, e que eu disse a ela que não importa onde ela esteja, assim que ela está aqui comigo, que ela está viva, mas de alguma forma a gente vai deixar, né, esse corpo, que não importa onde ela esteja, o amor que eu tenho por ela sempre vai ser infinito, sempre vai ser grande.
E eu sou muito apegada, assim, a ela, porque a gente vive juntas, né? E ela sempre tá do meu lado, assim, e não tem como ser grata, né? A uma pessoa que também te ama. E assim como eu amo todos vocês aqui, mas outro dia eu senti que eu disse a ela um amor que eu tenho por você que é tão grande, tão grande, tão grande, que não cabe dentro do peito. E, e, é e cresce e vai muito além, sabe? E ela entendeu isso. E eu tô feliz por estar aqui com vocês, aprendendo e todos esses anos que a gente esteve juntos, que nós estivemos juntos aqui, aprendi muito, muito com vocês sobre o amor, sobre o acolhimento interno e, e sobre enxergar o amor infinito na outra pessoa também. E isso eu tenho por ela, pela minha mãe. Eu vejo ela como eu sou um amor infinito, é, um criador, né? E ela também é um amor infinito também. Eu chamo Deus de amor infinito. É o nosso Pai. Então, é, sempre quando eu acordo de manhã, eu falo bom dia, amor infinito, meu Deus, meu Pai. E ela está junto comigo ali, vivendo, passando, de, ela está passando, ajudando ela no que ela precisa. É isso. Lari, gratidão. Obrigada, obrigada por tanto amor, tanto carinho, tanta beleza nas suas palavras. Obrigada, do Que coração. lindo. É. Lindo demais, Lari, teu amor transbordando. E a gente tá contigo, minha irmã. Sempre juntos. Eu sei. Obrigada por transbordar tanto amor, Lari. Obrigada mesmo. Sinta todo o nosso amor também. Gratidão. É muito lindo quando a gente se permite expressar, né, o que a gente sente. Não ter vergonha de falar sobre o amor, que a gente é o amor, que Deus é o amor, que o outro é o amor, que todos somos o amor. Obrigada. É o amor infinito. Às vezes a gente tem vergonha de falar sobre o amor, né, para os outros. Às vezes a gente fala sobre aqui com a gente, conosco, mas tem vergonha de falar fora. Então, que cada vez mais a gente fale sobre o amor por toda parte. Porque tem gente que nunca ouviu palavras de amor, né? Isso toca o coração de todo mundo. É que nem uma velhinha, né? Um vai acendendo a outro. Então, que possamos falar muito de amor, principalmente transbordar, né? Do nosso jeitinho, Transbordando. cada um do seu jeitinho. Obrigada, Lari. Uhum.
Eu que agradeço vocês. Então é isso. Ninguém mais quer fazer. Então encerramos o ano. A gente quer dizer para vocês, então, que que a partir da semana que vem já é Natal, praticamente. Então a gente termina aqui o ano com muita gratidão por toda essa caminhada e retornamos no dia 6 de janeiro para o novo, para o que tiver que vir, para o que estiver diante de nós. Isso. Dia 6 a gente tá aqui juntos de novo para falar de amor e para ser o amor, né? Viver o amor. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Um abraço bem gostoso, cheio de amor e carinho em todos vocês. Amo vocês. Também te amo, Feliz Eu Flavinha. Natal para Também, também. vocês, para a família Flavinha. de Feliz todos. Natal! Feliz